Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir no capítulo 149, intitulado por Emmanuel, Crer em Vão. E o trecho que ele nos traz como referência é uma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Pelo qual é certo que sois salvos, se todavia o conservar como eu vou-lo preguei, salvo em vão crestes. Então, o que ele vai colocar, como é importante salvar ou manter o ensinamento que ele, Paulo, apresentou do Evangelho. Mais à frente ele coloca, porque desde o princípio eu vos ensinei, então ele está falando a igreja de Coríntios, desde o princípio eu ensinei tudo que eu aprendi. E Emmanuel vai começar então. E o crer em vão, no título dessa passagem, o crer em vão é gratuito, Então, salvo-se em vão, ou seja, salvo-se gratuitamente crer no Evangelho. E Emmanuel começa no primeiro parágrafo. Qual acontece a muitas flores que não atingiram a frutescência na estação adequada. Existem inúmeras almas no serviço da crença que não alcançam em longo período de luta terrestre a iluminação de si mesma, por haverem criado em vão nos trilhos da vida. E aí a gente acontece isso mesmo, a criatura, nós, às vezes, tanto tempo, tentando no Evangelho, vivendo ali, nós não conseguimos chegar ao ponto de amadurecimento. Quantas frutas estão no pé, mas não chegam no tempo adequado. Uns chegam antes, outros chegam depois, outros não chegam. Então é isso que o Emmanuel vem trazer. E nós, a mesma história. Nós somos frutos, mas muitos não chegam no período necessário, no período adequado. Quantos de nós não amadurecemos no prazo necessário? Já temos o conhecimento, já temos condição, mas nós não realizamos. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que ele seria salvo se estivesse o Evangelho. Então, ele vai trazer, Paulo foi muito claro nessa carta, quando ele escreve a carta aos coríntios, que eles só seriam salvos, ou seja, eles só estariam no caminho certo, livre dos pecados, se retivessem ali os conhecimentos do Evangelho, se fossem verdadeiramente o que prega o Evangelho. Não saindo do Evangelho, mas trazendo e retendo as informações que eles recebiam do Evangelho. Paulo, que havia passado tudo para eles, então nesse momento ele vai falar, só estará livre, só estará salvo, só estará no caminho correto, se reter os ensinamentos do Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens e nos referindo aos serviços diversos. Então, a revelação de Jesus e o campo de trabalho é muito grande, a seara é muito grande, então há serviço para todos, há diversos tipos de trabalho. Às vezes nós olhamos para um trabalho e falamos, eu não me dou bem com isso, então eu não vou me entregar ao trabalho. Mas a seara é muito grande, há diversos tipos de trabalho. Então nós vamos achar aquele que de fato nós nos enquadramos, mas nós vamos achar. Muitos chegam à obra, todavia, não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estática e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. Então, muitos chegam à obra. Nós acompanhamos isso dentro da doutrina e dentro de outras crenças. Muitos chegam à obra, muitos estão trabalhando, mas poucos trabalhando para aquilo que de fato importa. Muitos estão buscando apenas conhecimento, buscando a letra quando ele coloca, mas não está disposto a fazer a letra ganhar vida. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível
retermos em nós o ensinamento do Mestre com vistas às necessidades de aplicação. Então, toda ajuda é bem-vinda, todo estudo é bem-vindo, mas o imperioso, o necessário, é que nós consigamos aplicar esses conhecimentos à nossa própria vida. Consigamos aplicar os conhecimentos às necessidades. Não só nós, mas a todas as necessidades que estão à nossa volta. Porque passamos estudando, refletindo, pesquisando, mas na hora de colocar em prática não colocamos. Então a seara é grande, o trabalho é grande, as oportunidades são imensas e às vezes nós nos retemos apenas no estudo, em buscar informação e não colocamos em prática. É a fé morta, né? Porque a fé sem obras é morta. Então como é importante tirarmos ali das letras do livro, das letras do Evangelho e colocarmos em prática, no campo, no trabalho. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. Então, cada aprendiz precisa fazer a página ganhar vida. Cada aprendiz precisa ser a própria página viva. E aqui ele vai falar de ser a própria página viva como nós sendo o exemplo, como nós praticando isso, como nós sendo o espelho do Evangelho. Como é importante nós nos transformarmos naquela página, naquela mensagem, naquele conforto, naquele carinho, naquele puxão de orelha que sentimos às vezes quando lemos ali os ensinamentos do Cristo. E é isso que Emmanuel nos traz. Como é importante nós nos tornarmos o que está escrito ali naquela página. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, em vão terá crido. Então, se nós cremos na lição do Evangelho, nós acreditamos na lição do Evangelho, mas nós não colocamos em prática, o que adiantou? Nada. Nós vamos ter que nos preparar para voltar, porque estamos aqui em trabalho para o Mestre, em trabalho para a seara do Cristo. Se nós não entendermos isso, vamos precisar voltar novamente, a fim de nos entregarmos a essa seara. E se nós acreditamos então no Evangelho e nos ensinamentos e não colocamos em prática, foi em vão. Nada nós tiramos de aprendizado. Porque o Evangelho nos faz a todo momento refletir e nos transformar. Se eu ignoro isso, quer dizer que eu não aprendi a lição do Evangelho. Então, que possamos olhar o Evangelho, interpretar o Evangelho, olhar para a vida do Cristo, refletir sobre as mensagens do Cristo em nossa vida, a fim de colocarmos em prática hoje, a fim de nos transformarmos de verdade em páginas vivas do Evangelho. Muito obrigado.